gurizada do Alternativa. Como é que vocês estão? Comenta aqui embaixo pra mim, sabe, né? Sempre peço pra te comentar como é que tu tá, como é que tá esse coraçãozinho maroto, né? Tu comenta aqui. Não se esquece, gurizada, de se inscrever no canal e também deixar o like. É muito importante pra nós, sério, importantão aí pra gente, né, no caso, tá? Então, não se esquece disso, beleza? Hoje, vocês já devem ter olhado aí o título do vídeo, já deve ter falado ai, dor. A gente vai tentar hoje transformar o ai, dor em ai, prazer, né? Deixar essa química aí da parte da estequiometria um pouco mais agradável. Geralmente aí o pessoal tem um pouco, né, de traumas com relação à estequiometria, porque é um conteúdo que envolve bastante cálculo, mas vou te dar umas dicas quentes aqui hoje, tá? Começando, acho que pela principal, que é como que eu estudo estequiometria? Fazendo exercício. Gurizada, não tem outro jeito de estudar estequiometria sem sentar, popozinho, fazer muito exercício de estequiometria e, é claro, tirar suas dúvidas. E é por isso que tá o espaço aqui de comentários para te deixar suas dúvidas aqui. Eu tô de olho, gurizada, tô de olho nos comentários. Quer comentar tua dúvida aqui embaixo? Fala aí que eu vou te responder muito que bem, certo? Então, vamos lá ter essa aulinha que hoje, o que faremos, né? Hoje teremos um pouco mais da parte teórica ali da estequiometria, certo? E aí, tá? E aí, tu vai sentar, vai fazer os exercícios, vai deixar suas dúvidas aqui, beleza? Então, bora lá! Primeira coisa que a gente vai ter aqui é quanto pavor que tu tem de estequiometria. Muita gente, né, quando eu entro nesse conteúdo aí, muitos alunos, quando eu entro na parte de estequiometria, já começa a ter um finiquito, assim, regra de 3, Gente, estequiometria é basicamente fazer só a regra de 3, certo? Então, se tu manja aí dessa parte matemática de montar uma regra de 3, já tá muito tranquila a parte matemática da estequiometria. Agora, aonde que o pessoal se perde mais na estequiometria? Em organizar as informações e ler, interpretar ali a questão, saber o que a questão tá te pedindo. Geralmente é a parte que o pessoal mais se confunde, tá? O que eu vou tentar te fazer hoje? Vamos tentar aqui, ó, eu e tu e eu, nós. A gente vai tentar organizar essa tua leitura aí das questões de estequiometria, vendo a parte conceitual e organizando as informações que tu tem, certo? Então, me acompanha! Bora lá! Primeira coisa, já vamos começar aqui, ó. Pá! Número de mol. Mol, geralmente, é uma coisa que o pessoal fala, foi mol, né? Não gosto de mol. Gente, mol é uma coisa muito simples, tá? Vou tentar aqui te explicar pra ver se tu consegue captar aí o que é um mol, tá? Um mol, ele é um número. Assim como 100 é um número, assim como 50 é um número, assim como 5 é um número, o mol, ele é um número, é por isso que ele é chamado de número de mol, certo? E ele é um número ali, uma constante, né, um valor fixo, por quê? Porque os átomos, as moléculas, os íons, gurizada, são coisas muito pequenas, mas assim, muito pequena, certo? Então, como eles são muito pequenos, a gente tem que juntar muitos mesmo, para conseguir visualizar isso. É como se fosse, por exemplo, uma formiguinha e um formigueiro. A formiguinha é difícil da gente enxergar, mas se a gente pega e junta um montão de formiga para fazer um formigueiro, a gente não vê melhor? Número de mol é isso, né? É quantas unidades ali, partículas que eu vou ter que pegar para conseguir mensurar isso fisicamente, macroscopicamente, ver isso com os meus olhinhos, certo? Então, o mol, a definição dele, né, é um número, tá? E ele recebe esse nome por ser uma grandeza química relativa à quantidade, tá, de matéria microscópica. Então, eu vou ter que pegar muita matéria microscópica para tornar isso visível. Sorequete, o que eu posso determinar aí com o número de mol, né? Tu pode determinar átomos, moléculas, elétrons, prótons, nêutrons, todas coisinhas que são muito pequenininhas, mas assim, ó, muito menor que uma formiga, muito menor que uma formiga, muito menor que uma célula, certo? Então a gente não faz nem ideia porque a gente não consegue enxergar, é difícil, tá?
Mas essas coisas não são impossíveis, beleza? A gente junta um monte e consegue ver melhor sim, tá? Bom, massa molar, tá? É a massa referente aí a um mol. É eu ir lá na tabela periódica, pegar toda a massa dos átomos que compõem ali a minha substância, certo? E conseguir somar a massa de todos os átomozinhos que estão ali para transformar isso, né, em macroscópico. Ou seja, eu consegui colocar isso numa balança, né? A gente diz que a massa atômica, ela é muito pequena. Por isso que ela recebe essa unidade aqui, ó, de U, ou U.M.A, que é a unidade de massa atômica, tá? Como é muito, muito pequenininha, é a massa de um átomo, porque o átomo é muito pequeno, certo? Agora, a massa de um mol, eu peguei vários átomos, moléculas ali, montão. Aí agora eu já consigo mensurar isso em gramas, certo? Então toda vez que eu vou lá para a tabela periódica e olho aquele valor de massa, se eu estiver me referindo a um átomo, eu vou chamar de massa atômica e vou colocar como unidade U, tá? Que é uma unidade estabelecida porque ele é muito pequeno. A gente não consegue colocar numa balança um átomo e pesar ele, certo? Mas agora, se eu pego um mol, ou seja, um monte desses átomos aí, eu consigo dizer que eu tenho ali, né, 23, arredondando aqui, 23 gramas por mol, certo? Ou seja, um mol tem 23 gramas, certo? O mesmo vai acontecer aqui pro cálcio, ó. Se eu estiver falando de massa atômica, eu uso ali a unidade U. Se eu estiver falando de massa molar, eu vou utilizar gramas por mol. Aqui faltou um mol, ó, gente. Deixa eu botar aqui, ó. Gramas por mol. Certo? Botei aqui, ó. Gramas por mol. Beleza? Então, bora lá. Massa atômica muito pequena, né? Não consigo colocar numa balança ali para medir, enfim, tudo mais. O que é que eu vou fazer? Eu coloco ali o U, né? Que é a unidade de massa atômica, para definir que aquilo é muito pequeno, certo? Agora, a massa molar, ela é macroscópica, eu consigo enxergar aquilo ali, colocar numa balança, tá? Que é colocada ali geralmente em gramas, tá? Pode aparecer em quilos, em outras unidades, tá? Mas geralmente é gramas que aparece para ti na hora da prova. Bom, constante de Avogadro, que muita gente chama de constante de advogado, né? Ou constante de abobado. Já vi vários memezinhos aí com a constante do Avogadro, certo? Bom, esse valor aqui, esse númerozinho que vocês estão vendo aqui, gurizada, ele é um número de mol. Lembra que eu falei que o mol, ele é um número? É esse númerozão aqui, ó, 6,02 vezes 10 na 23, que é um número muito, muito grande, certo? É um número assim, ó, gigantesco. Esse número gigantesco é o número de átomos, moléculas, de coisas muito pequenas que eu tenho que juntar para ter um mol. Ou seja, para ter uma quantidade macroscópica, para eu conseguir pesar aquilo. Então, o que é o mol? Ele é um número, e é esse 6,02 vezes 10 na 23, né? Que eu tenho que juntar para conseguir ter essa quantidade macroscópica. É basicamente o seguinte, ó. Tem uma formiga. Para ter um mol de formigas, tu tem que pegar 6,02 vezes 10 na 23 formigas. Imagina que tu juntou 6,02 vezes 10 na 23 formigas, tá? E agora a gente consegue ver isso muito melhor, é claro, porque a gente tem muito mais formiga do que uma só, entendeu? Eu coloquei aí formiga, mas lembrando que átomo é muito menor que formiga. Muito menor, tá? Muito. Assim, ó. Muito. Bom, toda vez que a gente falar que a gente tem um mol, seja de átomos, de moléculas, de íons, de elétrons, esse 1 mol vai ser 6,02 vezes 10 na 23. Esse número aqui causa arrepio em muita gente. Eu sei, mas ele é um número. Certo? É só um número, gente. Relaxa, é um número como 5, como 1, como 0, né? Como outros números que a gente tem aí, beleza? Vamos continuar. Aqui eu coloquei um meme, que você sabe que eu gosto dos memezinhos, né? Já coloquei na aula anterior, agora eu tô botando mais meme, né? Que é ali, ó, hey ladies, take my number, ou seja, hey garotas, pegue meu telefone, né? Que é ali o número de Avogadro e ali tá a fotinho dele. Olha que cara sedutor, gente. Lindo, né? Cabelinho ali, ó, arrumadinho, né? Então, bora lá. Volume molar.
O que é esse volume molar aí? É o volume referente a 1 mol na CNTP. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Que é o quê? Pressão atmosférica, 1 atm, e a temperatura da CNTP é 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, certo? Esse volume aí a gente usa para aquelas substâncias que a gente não consegue colocar numa balança e pesar, como por exemplo o oxigênio, né? Oxigênio, ele é um gás, eu não consigo pegar aqui os oxigênios, vou botar numa balança agora. Não consigo. Mas essas substâncias gasosas, eu consigo medir o volume, ou seja, o espaço que elas ocupam, certo? E aí eu uso isso, então, como parâmetro, beleza? Uso 22,4 como sendo o volume de 1 mol, tá? 22,4 litros. Isso quer dizer que se eu pegar ali 1 mol de qualquer gás, né? Eu vou ter esse valor aqui de 22,4 litros, certo? O que é, né, esse mol, só pra gente recapitular aqui. O mol, ele é referente à massa molar, certo? A massa de 1 mol. Como que eu faço isso? Indo na tabela periódica e pegando ali a massa de todos os átomos envolvidos na minha ligação e somando, certo? Esse mol, ele é um número. É esse 6,02 vezes 10 na 23. Esse 6,02 vezes 10 na 23 aqui é a quantidade de coisas muito pequenas que eu tenho que pegar para tornar isso visível, certo? E um mol também é esse 22,4 aqui, que eu uso, né, 22,4 litros, para colocar ali o volume de gases, certo? Que eu não consigo colocar numa balança, obviamente. Beleza? Então, bora. Balanceamento de reações. Gente, balanceamento de reações também é uma coisa que o pessoal geralmente dá um mizinho, né? Mas calma, tá tudo bem. O balanceamento de reações, gurizada, ele é baseado nesse princípio aqui do Lavoisier, que se tu não conhece agora, eu tô te apresentando esse Anthony Lavoisier, pai da química, que soltou essa frase aqui magnífica que eu uso sempre, ó, gente. Abre aspas. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Meu, muito maravilhosa essa frase que a gente usa sempre, que é muito importante. Toda a matéria que existe, ela já existe, né? Quando a gente faz uma reação química, nada mais do que a gente faz é reorganizar essa matéria, é reorganizar esses átomos, fazer novas ligações, né? Todos os átomos já estão ali. O que a gente vai fazer? Reorganizar elas. Então, quando a gente analisar uma reação química, que é basicamente o que a estequiometria faz, né? Ela analisa ali as massas e quantidade de uma reação química, a gente tem que levar isso em consideração, que nada se cria, nada se perde, tudo vai se transformar. Eu digo, tá, com mais frequência, minha frase tá ali embaixo, porque eu também sou importante, tá? Que é, tudo que entra tem que sair, e na mesma quantidade. Então, se tu vai fazer uma reação química, tu não vai perder nada no percurso, né? Ela vai entrar, a minha substância vai entrar numa reação química, meus átomos ali vão ter que sair também, né? Ele não some assim, desapareceu. Não, tem que ir pra algum lugar, tem que ir, certo? Então vamos ver isso aqui rapidão aqui, recapitular essa parte de balanceamento com vocês, gurizada. Ó, aqui a gente tem, ó, um hidrogênio, né? E um hidrogênio aqui, ó, nos reagentes. Reagente é tudo que tá antes da minha flecha aqui reacional, tá, gurizada? Eu tenho um hidrogênio aqui, ó, e outro aqui, ou seja, eu tenho 2 hidrogênios nos reagentes. O que eu vou ter que ver? Quantos hidrogênios eu tenho aqui nos meus produtos, ou seja, 2, certo? Tenho um cloro aqui, ó, no início da minha reação, e eu vou ter lá um cloro nos meus produtos também. Se tiver igual essa quantidade no início e no fim, eu não preciso balancear, tá? Bom, eu tenho um sódio aqui, ó, nos meus reagentes e vou ter um sódio também nos meus produtos. Tenho um oxigênio nos meus reagentes e um nos meus produtos. Se bateu tudo aqui, ó, conforme a minha listinha que tá aqui pra vocês, ó, se bateu tudo que entrou, todos os átomos que entraram, saíram na mesma quantidade, essa reação tá balanceada. E aí tu não precisa balancear. Olha que legal. Incrível, né? Incrível. Sora, e se eu tiver que balancear? Bom,
se tu tiver que balancear, a gente vai fazer a utilização dos chamados coeficientes estequiométricos. O que são esses coeficientes estequiométricos? São números que eu vou colocar aqui na frente, ó, que vão multiplicar todos os átomozinhos aqui que compõem a minha molécula, certo? Bom, como essa minha reação aqui, ela tá balanceada, ó, eu vou colocar um na frente de todas as minhas substâncias. Por quê? Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3. Então, se eu colocar um 1 aqui na frente, ó, eu não mudo nada dentro da minha molécula, certo? Bom, uma coisa que vocês têm que saber também é que esse coeficiente estequiométrico aqui, esse númerozinho que a gente tá botando aqui na frente, ele corresponde ao número de mols que eu tenho que usar ali na minha reação. Então, para fazer essa reação aqui, eu tenho que usar 1 mol de HCl, 1 mol de NaOH, 1 mol de... vai gerar, né, como produto, 1 mol de NaCl e 1 mol de água na minha reação, certo? Então, bora lá. Bom, coloquei aqui, ó, que tá faltando um 2zinho, gurizada. Já vou botar aqui pra não te perder, tá? Tá faltando um 2zinho. Vamos conferir essa reação aqui, ó. Como eu falei ali pra vocês, ó, ali já tá marcado que esse 2, ele é um coeficiente estequiométrico, certo? Bom, e aqui eu tenho o seguinte, ó. Como esse 2 tá multiplicando aqui todos os átomozinhos aqui de dentro, ele tá multiplicando tanto o H, tá? Quanto o Cl aqui, ó. Então, isso aqui quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios aqui e 2 cloros, tá? Aqui, ó, quando a gente coloca em parênteses, esse OH aqui entre parênteses e esse 2zinho aqui embaixo, quer dizer que eu tenho 2 vezes essa estrutura aqui, ó. Eu tenho 2 vezes OH, certo? E aí eu coloco aqui entre parênteses para representar que ele tem 2 vezes ali. Então, vamos olhar os hidrogênios. Eu tenho 2 hidrogênios aqui nessa estrutura de HCl e aqui eu tenho 2 também, né? Porque esse hidrogênio aqui se repete 2 vezes. Então, no total, nos reagentes, eu tenho 4 hidrogênios. Se eu for olhar lá nos produtos, ó, eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios também. Uou, que mágico! Bom, aqui eu tenho um magnésio nos meus reagentes, vou ter um magnésio nos meus produtos também. Aqui eu tenho 2 cloros nos meus reagentes e 2 cloros lá nos meus produtos. Aqui, inicialmente, eu tenho 2 oxigênios nos meus reagentes e 2 oxigênios aqui também no final, certo? Nos meus produtos. Isso faz com que a minha reação esteja balanceadíssima, certo? O que eu gosto de fazer, tá? Aí agora aqui, ó, dicas da Kathleen, gente, presta atenção. O que eu gosto de fazer? Toda vez que eu tenho uma reação química, eu gosto de ler a questão e ver quais substâncias que a questão tá me dando alguma informação ou que ela quer que eu descubra ali algum valor, certo? E aí eu monto uma tabelinha assim, ó, embaixo da minha reação, onde eu coloco o número de mols, confiro se a minha reação ela tá balanceada, porque antes de fazer qualquer cálculo de estequiometria, tu tem que saber se a reação tá balanceada, certo? Vou lá e coloco ali embaixo, ó, o número de mols que tá envolvido na minha reação, certo? E embaixo eu já coloco a massa molar. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 mols de HCl, 1 mol de hidróxido. Aqui apagou o 2. Deixa eu botar o 2 de volta aqui. 1 mol de hidróxido de magnésio, certo? Tenho 1 mol de cloreto de magnésio e 2 mols de água, que é aqui, beleza? Bom, coloco o número de mols aqui, porque se a questão me pede mol, eu já tenho ali os números de mol da reação. Depois eu consigo fazer uma regra de 3 usando esses números de mol. 2 mols de HCl geram 1 mol de MgCl2. Quer dizer que se eu tiver tantos mols de um ou de outro, X, entenderam? Eu consigo jogar com isso, tá? E aqui embaixo eu coloco a massa já, ó. 1 mol de HCl tem 36,5 gramas. Mas como eu tenho 2 mols aqui, vai ser 73 gramas, né? 1 mol de hidróxido de magnésio tem 41,3 gramas. 1 mol de MgCl2 tem 95,3 gramas. E 2 mols de água tem 36 gramas, gurizada. Então, eu já coloco ali, ó, esses valores de massa, porque se a questão me dá alguma coisa relacionada à massa, eu também já consigo fazer a regra de 3. E olha só, se a questão te pede número de mol e massa, eu também consigo fazer as relações aqui, ó, utilizando, né, multiplicações e regras de 3 aqui para saber as proporções aí.
Então eu posso ler essa reação aqui olhando para o número de mols, como olhando também para a massa, ó. 73 gramas de HCl reagem com 41,3 gramas de hidróxido de magnésio e geram 95,3 gramas de cloreto de magnésio mais 36 gramas de água, certo? Eu organizo isso numa tabela, por quê? Porque às vezes a gente está fazendo uma questão de estequiometria e a gente esquece de anotar do que a gente está calculando. A gente já não sabe mais nem onde a gente está direito, né? Então eu organizo numa tabela, porque assim eu consigo ver todas as informações que a reação me dá, porque número de mol e massa, né, já tem ali na reação, certo? E aí aqui eu consigo trabalhar com as informações que a tabela, que a questão me deu, tá? E consigo também já montar a minha regra de 3, tá? Eu acho isso aqui bem mais organizado. É claro que se a questão não te falar de uma dessas substâncias aqui, te dá a informação de uma delas, tu simplesmente não calcula, né? Tipo, não tá me pedindo nada relacionado à água, nem citou a água nessa reação. Então tu não precisa fazer o cálculo disso aqui, certo? Eu faço o cálculo só das substâncias ali que estão sendo citadas, tá? Faço essa tabelinha. Bom, a gente tem uma questão ainda falando de reagente limitante e reagente em excesso. Mas antes, deixa eu dar uma hidratada. Vocês já se hidrataram hoje? Vocês têm que tomar água, gente. Água é importante. Bebam água e comam frutas. Bom, a gente tem aqui a questão do reagente limitante e reagente em excesso. E para fazer uma analogia sobre o que é reagente limitante e reagente em excesso, eu trouxe aqui para vocês o quê? Sanduíche de queijo. Quem não gosta de sanduíche de queijo, né? Pãozinho de queijo ali gostoso, maravilhoso, pra gente entender como é que isso daqui funciona, tá? Pra fazer um sanduíche com uma fatia ali de queijo, eu preciso de 2 fatias de pão, certo? 2 fatias de pão e uma fatiazinha ali de queijo, certo? Muito que bem. Tá, e com isso eu tenho ali meu sanduíche. Isso seria como se fosse uma reação química, ó. 2 desse reagente aqui, 1 desse reagente aqui, pra formar um sanduíche, tá? Se eu tenho 4 pães e 1 queijo só, eu consigo fazer um sanduíche apenas. Vocês vão concordar comigo que vai sobrar 2 pães que não vão formar um sanduba, né? Que vai ficar ali sobrando esses 2 fatias de pão ali que não, enfim, vai ficar sobrando que não formaram necessariamente o sanduíche. Agora, se eu tiver 2 pães e 3 fatias de queijo, tu vai formar um sanduíche também. Aí você vai me falar assim, Sora, a gente vai botar 3 queijos dentro ali dos 2 pães, porque queijo, né? Sei que vocês gostam de um queijinho, né? Mas, enfim, não, vai sobrar 2 queijos, né? Por quê? Porque eu não vou conseguir converter isso em sanduíche, tá? Então, o reagente limitante e reagente em excesso, ele segue esse princípio, que é, o reagente em excesso, ele é aquilo que vai sobrar. No meu primeiro exemplo aqui, sobrou pão. No meu segundo exemplo aqui, sobrou queijo, certo? Então, depende ali, né? O reagente limitante e o reagente em excesso, eles podem mudar ali. O reagente limitante é aquele que vai me dizer quanto de produto que eu vou formar, ou seja, quantos sanduíches eu vou produzir. No primeiro caso aqui, o pão, ele era, né, o reagente limitante, ou seja, ele que me dizia quantos sanduíches que eu ia produzir. No segundo aqui, o queijo no primeiro, e aqui no segundo, o pão, certo? Eu tô falando muito pão e queijo, já tá me dando uma fominha, não sei vocês, mas enfim. Então aqui no segundo a gente tem, né, o pão e aqui no primeiro o queijo, dizendo quantos sanduíches ali eu vou fazer, certo? Geralmente, questões que abordam reagente limitante e reagente em excesso te dão a informação dos 2 reagentes. É comum, nas questões de estequiometria, eles darem a informação de um reagente só e perguntarem de um produto. Ou dar a informação de um produto e perguntar de um reagente. Só que quando a questão te dá as informações de 2 reagentes, gurizada, falou de 2 reagentes ali, pode ter certeza que um tá limitando ali a reação, vai dizer quanto de produto que tu vai formar, e o em excesso, né, vai estar ali sobrando, obviamente, né, porque tá em excesso. E aí tu vai ter que saber qual que é qual. Então se liguem ali, ó, na tabela, voltando aqui, ó, voltei pra tabela, nas proporções, certo? Se a questão vai te dizer o seguinte, ó, eu usei 2 mols de HCl e usei 2 mols de MgOH. Bom, a reação balanceada,
tá me dizendo que eu preciso de 2 mols de HCl e 1 mol só desse daqui, do MgOH, né? 2. Então, eu usar 2 mols aqui vai estar sobrando, certo? Então, se liguem nisso daqui, ó. Aí o MgOH2 vai estar em excesso, certo? Lembrando que a gente não faz cálculo usando o reagente em excesso. A gente só faz o cálculo usando o reagente que é limitante. Por quê? Porque se eu uso o reagente que está em excesso, eu vou ter mais produto, né? Eu vou fazer um cálculo e vou ter um resultado maior do que eu deveria, certo? Bom, coisas importantes de vocês lembrarem, tá? Estequiometria, gurizada, é uma receita, certo? Você sempre tem que seguir as proporções. Então, se numa receita de bolo, enfim, de qualquer coisa, a receita me dá quantidades exatas, na estequiometria eu tenho que seguir essa receita ainda mais. Se tu pega uma receita e tu quer fazer 2 daquela receita, tu dobra todo mundo, né? Se tu quer fazer metade da receita, tu divide por 2 todo mundo. A mesma coisa que vai seguir na estequiometria, tu tem que seguir essas proporções, certo? Se a questão te fornecer o dado de 2 reagentes, saiba que tu tem que calcular o reagente limitante e o reagente em excesso. E sempre faz os cálculos ali pelo reagente limitante, tá? Nunca usando o reagente em excesso. Beleza? Beleza? Então tá. Bom, com isso, gurizada, as minhas dicas de hoje de estequiometria se encerraram. Se vocês pedirem aqui, ó, comentarem muito, assim, Sora, resolve aí uns exercícios pra gente de estequiometria, eu volto aqui pra vocês e resolvo, faço uma aula inteirinha aí, um vídeo só resolvendo questões de estequiometria, certo? Muito que bem, pessoal, um grande beijo pra vocês e até a próxima!